Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre corrimento amarelado. A paciente que está apresentando algum corrimento vaginal de coloração amarelada ou que tem algumas características específicas, e qual é o tratamento farmacológico para esse tipo de problema. Então acompanhe o vídeo aí, tem muita informação legal, vamos lá. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Juarez de Souza, especialista da área de farmacologia, mestre em ciências farmacêuticas, doutor em patologia e doenças tropicais, e eu convido você para se inscrever no nosso canal, que toda semana tem vídeo muito bacana sobre várias patologias e principalmente sobre o tratamento farmacológico de várias doenças. Então se inscreve aí, aproveita, deixa aquele like também, que vai valer a pena com certeza, e se possível compartilha com alguém, deixa aquele comentário para a gente. Vamos lá, eu estou falando de uma doença que é muito comum, é uma IST, né, uma infecção sexualmente transmissível, que é causada por um agente chamado de tricomonas, tá? O famoso tricomonas vaginalis. E ele é um agente que tem essa característica, esse formato, trouxe até a figurinha dele aqui. A transmissão ela é sexual e normalmente através dos dois parceiros ou de múltiplos parceiros. A pessoa pegou de alguém, provavelmente, tá? O que acontece, tá? Nesse caso, o tricomonas vai causar um processo inflamatório, um processo infeccioso naquela região, nesse caso, a infecção vaginal, que vai levar a essas alterações, e pode acontecer de complicações mais severas, até de infecções mais graves, pode prejudicar a gestação, se a paciente for uma paciente gestante, e levar a outras lesões que podem ser extremamente graves. Eu vou explicar um pouquinho das características clínicas dessas modificações e também das características farmacológicas. Vamos lá. Ponto principal aqui, quais são os sintomas na mulher? Porque a gente vai diferenciar um pouquinho dos sintomas no homem. Numa mulher é mais efetivo, é mais presente essas alterações. Então, a paciente nesse caso, ela pode ter um corrimento, geralmente ele é amarelado ou amarelo esverdeado, tá? É um corrimento em alto volume, profuso, com um volume bastante grande na maioria das vezes, acompanhado de ardor genital, sensação de queimação, alterações como disura, aquelas modificações na hora de fazer a urina, de urinar, sensação de dor, de ardência, tá? E outras modificações. E aí eu trouxe para vocês algumas características. Peguei essa figura aqui que mostra um pouquinho dessas modificações. Por exemplo, um corrimento transparente, na maioria das vezes é normal, é bacilos de Dodderline, são lactobacilos, é uma flora vaginal presente que pode gerar esse corrimento um pouquinho mais transparente, sem nenhuma outra alteração de cor, né, nem de cheiro em si. Então, a característica é normal. Corrimento vermelho pode ter alterações relacionadas a modificações uterinas. Amarelo esverdeado, que é o ponto-chave aqui. Amarelo esverdeado, a gente está tratando provavelmente de tricomonas. Claro que o diagnóstico é feito pelo profissional médico, ginecologista, que podem ter outras necessidades de exames específicos para conseguir fechar esse diagnóstico. Mas uma das características é esse, corrimento amarelo esverdeado. Corrimento marrom pode ser um sangramento pequeno, na maioria das vezes, né, um sangramento de escape, isso também tem que ser avaliado pelo profissional médico. Um corrimento branco, tipo coalhada, né, cândida, é muito característico desse tipo de corrimento. E amarelo com odor fétido, vaginose bacteriana, na maioria das vezes causada por Gardnerella. Mas vamos focar no corrimento amarelo ou amarelo esverdeado. No homem, qual é a característica do tricomonas? Já que é uma doença que atinge os dois, no homem eles são normalmente assintomáticos, então provavelmente é o portador que está transmitindo para a mulher. Porém, algumas vezes o paciente pode ter uma ardência da uretra, do canal da uretra, uma uretrite também, um processo inflamatório, pode ter alguma secreção espumosa ou até purulenta, a sensação de disura, de ardência e incômodo na hora de urinar, geralmente no início da manhã. Então, nesses casos, todas as situações clínicas normalmente trata o casal, né? A mulher e o parceiro, tá? Então, na maioria das vezes, tem que fazer o tratamento duplo aí para resolver a situação. Qual é o tratamento? Direto ao ponto aqui. O tratamento da tricomonas, tá? Ele pode ser feito com metronidazol, com tinidazol ou com sequinidazol. Todos eles são dose única, muito simples de fazer o uso. O metronidazol, dose única de 2 gramas por via oral. Tinidazol, mesmo esquema terapêutico. Sequinidazol, mesmo esquema terapêutico. O paciente vai fazer o uso uma vez só e, na maioria das vezes, vai eliminar completamente a infecção. Nesse caso, tem que tratar o casal, tá? Casal e outras pessoas se tiver relação com outros, tá?
Então, nesse caso, trata os parceiros dessa paciente que tem a doença. Então, pode ser utilizado um desses 3 medicamentos. Uma alternativa, se a paciente não puder usar a dose de 2 gramas de uma vez, talvez porque ela sente um desconforto gástrico grande, pode ter enjoo e outras modificações que eu vou citar daqui a pouco, uma alternativa seria usar o metronidazol de 500 miligramas a cada 12 horas durante 7 dias. Então, 1 grama por dia durante 7 dias. Claro que não vale a pena, é mais fácil usar 2 gramas de uma vez só para eliminar a infecção. Pensando nesse processo, né, um tratamento relativamente simples, tá? Nesse caso, também é possível fazer o uso de creme vaginal, mas a recomendação é o tratamento oral para resolver o problema, tá? A maioria dos estudos mostram que a utilização do metronidazol ou do tinidazol, eles são equivalentes. O sequinidazol também tem uma certa equivalência nesse tratamento e pode ser uma opção terapêutica muito interessante, muito seguro na maioria das vezes. Né? O tinidazol, por exemplo, ele vem nessa formulação de 2 comprimidos de 500 miligramas, 4 comprimidos de 500 miligramas, o que dá 2 gramas também, pode ser uma alternativa, ou o sequinidazol também vem, por exemplo, 2 comprimidos de 1.000 miligramas, tá? O que mais que a paciente tem que fazer, né? Os pacientes aí nesse caso. Recomenda-se um novo teste depois de 3 meses do tratamento para ver se realmente desapareceu a infecção e, claro, orientar que a paciente tenha abstenção de álcool, tá? Principalmente, eu sou mais criterioso nessa situação. A bula fala em 24 horas após o uso dessas medicações. Por que 24 horas e por que a abstenção de álcool? Porque ela causa um efeito chamado efeito disulfiram, que é, na verdade, uma inibição de uma das enzimas que metabolizam o álcool. Então, se o paciente ou a paciente utilizar a bebida alcoólica, consumindo ela junto com essa medicação, o paciente vai ter alterações de pressão arterial, alterações de vermelhidão no rosto, sudorese, uma série de efeitos adversos causados pelo aldeído, devido ao bloqueio do metabolismo provocado por esses fármacos, tá? Bloqueio do metabolismo do álcool. Então, ele bloqueia uma enzima chamada aldeído desidrogenase e, consequentemente, o aldeído aumenta e o aldeído causa aqueles sintomas mais pesados da ressaca. Essa paciente ela vai ter alterações mais severas que podem ser bastante tóxicas para o organismo dela. Então, recomendação: orientar para não consumir bebida alcoólica em até 24 horas após o consumo da medicação. No metronidazol, tá? A recomendação é de 72 horas após o uso, 3 dias só após o uso que a pessoa pode ingerir bebida alcoólica. Então, de um modo geral, para não ter problema, recomende que a paciente não use bebida alcoólica nos próximos 3 dias depois que ela consumiu essa medicação. E ela não deve ter usado, também não deve ter utilizado bebida alcoólica no dia ou no dia anterior ao uso dessa medicação. Então, a recomendação é importante porque ela vai passar mal se ela consumir bebida alcoólica depois de tomar esse medicamento. Então, ela tem que esperar no mínimo 3 dias, ok? Pontos importantes, efeitos adversos, né? Sequinidazol, um dos efeitos adversos mais frequentes, o sequinidazol, tinidazol, metronidazol, poderia colocar todo mundo no mesmo pacote aqui, mas normalmente eles causam desconforto gástrico, pode causar náusea, tá? Pode causar dor de estômago em alguns pacientes, isso é bastante comum, e o sequinidazol e os outros, mas especialmente o sequinidazol, ele pode causar um gosto metálico, que é muito característico do uso dele, tá? Claro, alterações mais graves, como glossites, estomatites, elas não são tão frequentes, mas pode acontecer. Então, esse desconforto gástrico é importante. Efeito de sulfiram, já expliquei, não pode consumir álcool associado ao uso dessas medicações. E o tinidazol pode causar alterações como dermatite alérgica, modificações da pele. O sequinidazol também, o eritema fixo, que é uma dermatose, né, uma alteração medicamentosa, né? Então, alguns pacientes podem sofrer com essas modificações, né? Que são processos inflamatórios e alérgicos causados pela medicação. Então, se o paciente já tem um histórico de alergia no uso dessas medicações, ele deve evitar a utilização e ter a opção de utilizar outras doses, outras medicações, ou até o uso não oral, né? O uso e a possibilidade do uso do creme. Então, fica aqui as nossas orientações e a dica com relação à utilização desses medicamentos para esse corrimento amarelado, na qual o tratamento pode ser empregado com essas medicações aqui. Valeu, gente, até mais.